Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este me consagra a alma como digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Então, faz com que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, e consagra-me tudo a mim. Livro do Céu, volume 6. Nesses primeiros volumes nos primeiros trechos do volume 6, Jesus está falando muito de sacrifício, de o que é o verdadeiro amor, de se esquecer de si mesmo, né? E aí ele ainda não tinha falado para Luísa, ainda até agora, sobre assim o que é mesmo viver na divina vontade, viver sem vontade. Eu acho que ele dava assim algumas pinceladas, mas por enquanto ele estava preparando a alma dela para receber o dom de viver unicamente com a vontade dele, né? Apesar de que ela fazia sempre a vontade dele, mas ele não tinha falado tudo ainda, vai falar em 36 volumes, né? Mas quando ele fala assim de sacrifício, o maior sacrifício que ele pede para a gente, o maior sacrifício que ele pode pedir, não tem outro maior que esse, é sempre fazer a vontade dele, nunca fazer a nossa vontade. Ele fala isso no Diário de Santa Faustina. No Diário de Santa Faustina ele fala: eu vou te pedir o sacrifício perfeito. Deixa eu pegar aqui o trecho que ele fala isso. Que ele não poderia pedir outra coisa para ela maior que isso. Maior que o sacrifício da vontade. De sempre fazer a vontade dele. E aí ela estaria fazendo um sacrifício contínuo, o tempo todo, quando a gente não faz nossa vontade. No parágrafo 923 do Diário de Santa Faustina. Estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com esse. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Farás sempre a minha vontade, e para completar esse sacrifício, te unirás a mim na cruz. Sei o que podes. Então, o sacrifício da vontade é o maior que Deus pode nos pedir. E esse sacrifício contínuo de morrer todo dia para nós, de morrer a cada instante, Jesus fala assim, ó, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo.
quando a gente está sempre fazendo a vontade do outro, acaba a nossa vontade. É sempre a do outro. A gente esquece de si mesmo quando faz a vontade de outra pessoa. Nesse caso, a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus. E o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito por Deus. E é o próprio Deus que nasce, que vem habitar no nosso coração. Ele é o amor mais puro e perfeito. E aí eu vou passar a amar com o amor dele, não com o meu, contaminado. Porque eu posso ter. Se eu tenho meu amor misturado, né, o amor. Eu amo a Deus, mas nem sempre faço a vontade dele, não faço a vontade dele em tudo. Eu não tenho esse amor puro e perfeito. Está contaminado com amor próprio, está contaminado com orgulho, né? Com o nosso eu contaminado, com pecado. E se eu faço sempre a vontade de Deus, eu sempre vou estar fazendo. Jesus fala assim que o pecado é não fazer a vontade dele. É um ato oposto à vontade de Deus. Então, se eu tô sempre fazendo a vontade dele, eu não vou pecar. A minha alma vai ser um templo sagrado. Porque eu nunca vou ofender a Deus se eu sempre faço a vontade dele. Pecar, ofender a Deus, é não fazer a vontade dele. Que sejam coisas leves. Tudo é ofensa, leve ou grave, é ofensa. Se eu sempre cumpro a vontade dele nas mínimas coisas, eu consigo nascer esse amor mais puro e perfeito, essa relação perfeita com Deus, pura. E sendo sagrado o sacrifício, sendo a Deus o sacrifício, acontece que este sacrifício consagra a alma como digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Fazer sempre a vontade de Deus, nunca pecar, é fazer um santuário para Deus habitar perpetuamente. Então, aí ele dá um conselho para Luísa e para nós também. Então, faça com que o sacrifício trabalhe em ti, para te tornares sagrado a alma e o corpo, para que tudo seja em ti sagrado, sua alma e o seu corpo sagrados quando a gente faz. Ele falou, trabalhe em ti para te tornares, então faça com que o sacrifício trabalhe em ti, continuamente, e o sacrifício, como ele disse para Santa Faustina, o maior sacrifício é fazer sempre, é o sacrifício da vontade. Né? Não é assim que ele quer dizer quando ele está nesse trecho, ele não está querendo dizer assim, faça um jejum de 40 dias, vá para o deserto, fica lá sem comer e sem beber água como eu fiquei. Não é esse tipo de sacrifício que ele está pedindo aqui, nesse trecho. Por tudo que a gente já leu, tudo que eu já li no Livro do Céu até agora, até no volume 6, né? Bem pouco o que eu li. Mas por tudo que Jesus já disse em outros livros, em outras ocasiões, e o que ele disse para Santa Faustina, no Diário de Santa Faustina, o sacrifício que ele quer é um sacrifício diário. Né? Porque às vezes eu posso pensar assim, então eu vou fazer um sacrifício para Deus. Bem sacrifício mesmo. Eu vou fazer um jejum a pão e água durante 40 dias. Mas o sacrifício que ele está pedindo é o sacrifício da tua vontade. Em tudo. Em tudo. E o que é a vontade de Deus? Tudo que acontece na nossa vida, o que ele permite que aconteça, é vontade dele. É se abandonar. Aceitar a vontade de Deus é se abandonar, deixar ele conduzir a sua vida. E tem coisas, por exemplo, que acontecem na nossa vida que a gente não tem. Que a gente sabe que é a vontade de Deus, por quê? Por exemplo, você ficou doente. Deus permitiu que você ficasse doente. Deus permitiu, então, aceitar a vontade dele. E agradecer. Chegar a agradecer a Deus por essa doença, porque
ele falou para Santa Faustina, o que ele falou para ela? Exijo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Então, dar a direção da nossa vida para Ele, e aí você vai ser um contínuo sacrifício. Você está sempre sacrificando a sua vontade para fazer a dele. Fará sempre a minha vontade. E para completar esse sacrifício, te unirás a mim na cruz. Então, te unirás a mim na cruz, vai ter sofrimento. E aí o sofrimento também foi eu que permiti, é minha vontade. E o sofrimento santifica. O sofrimento vai copiar a vida divina na minha alma. A cruz santifica. A cruz é o trono de Jesus. Ele é o rei das dores. E é lá que ele espera todos nós, todos os seus filhos. Foi a herança que ele deixou para nós, é a cruz, o sofrimento. E a gente aceita, recebe das mãos dele. Aí a gente vai estar fazendo a vontade dele, recebendo a cruz, o sofrimento, o que seja, das mãos dele e confiar. Deixar ele dirigir a nossa vida. Esse é o maior sacrifício que ele pode pedir. Obediência. Obediência à vontade dele. Né? E a Santa Faustina, ela tinha a regra, morava, fez votos, né, de religiosos, então tudo o que a madre falava, o que a superiora dela falava, Jesus falava para ela obedecer. Obedecer o superior e fazer a vontade de Deus é a mesma coisa. Jesus fala isso no livro do céu, porque ele vai expressar a vontade dele através de pessoas na terra. Ele não vai falar sempre no seu coração o que ele quer. Muitas vezes ele vai falar pela boca de outras pessoas, né? Vai falar ele constituiu, por exemplo, no casamento o homem como cabeça. Então a gente seguindo o que o nosso esposo quer, né, o que ele deseja, claro, com muito discernimento, conversando, né? Obedecer o esposo, obedecer a Deus. Porque ele ele colocou na terra pessoas para dirigir as almas. Os padres, os esposos, os pais dirigem os filhos, o padre dirige os fiéis, o esposo dirige a família. Então, a gente, por exemplo, como filho obedecendo a mãe, estamos cumprindo o que Deus quer, a vontade de Deus. E esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo da felicidade essa felicidade que a gente tanto busca, a alegria que a gente tanto quer, que a gente tanto deseja, é cumprindo a vontade de Deus. É cumprindo a vontade de Deus. A Santa Faustina estava rezando no cemitério. E aí ela perguntou alguma coisa para as almas. Deixa eu lembrar aqui que ela falou. Para almas do cemitério, né? Ela falou assim: à noite, quando andava pelo jardim, rezando o rosário, tendo chegado ao cemitério, entreabri a porta, comecei a rezar por um momento e perguntei interiormente. Ela perguntou interiormente e as almas responderam. Ela perguntou: sois muito felizes, não é verdade? Então ouvi estas palavras: só somos felizes na medida em que cumprimos a vontade de Deus. Então, uma alma que já está lá do outro lado, está testificando para a gente. Qual o segredo da felicidade? Sois muito felizes, a Santa Faustina perguntou, e elas responderam: só somos felizes na medida em que cumprimos a vontade de Deus. Essas almas, né, do purgatório foram descobrir lá, depois que saíram do corpo, que
a felicidade era cumprir a vontade de Deus. Jesus fala no livro do céu que quem cumpre sempre a vontade de Deus, que está unido com Ele, que vive na vontade divina, que tem a vontade dele como guiando, né, agindo na sua vontade, não passa pelo purgatório, né? Porque se o purgatório é para purificar das faltas, dos pecados, e Jesus fala que a ofensa é não cumprir a vontade dele, se a alma está sempre cumprindo a vontade dele em tudo, não tem que passar pelo purgatório. Elas tiveram que passar, chegar lá, né, para descobrir esse segredo. E a gente tem essa graça de Deus. Essa graça, isso é uma graça, um presente muito grande. De saber já aqui em vida qual é o segredo da felicidade. De já viver aqui na terra o céu. Cumprir a vontade de Deus, simplesmente. Aí ela diz que ela continuou, a Santa Faustina, outra alma respondeu para ela a mesma coisa. Quando no dia de finados fui ao cemitério ao anoitecer, outro dia, ele já estava fechado, mas entreabri um pouco a porta e disse: Se desejarem alguma coisa, almazinhas, de boa vontade a satisfarei, desde que a regra o permita. Então ouvi estas palavras: Cumpra a vontade de Deus. Nós somos felizes na medida em que a cumprimos. Eles insistem com a mesma coisa. Somos felizes na medida em que a cumprimos. Qual foi o motivo de perdermos a nossa felicidade? De Adão e Eva serem expulsos do Éden? A desobediência à vontade de Deus. Então é aí que está a resposta de toda a nossa vida. Não cumprir a vontade de Deus é ser expulso do paraíso. Hoje não tem o paraíso terreno, mas Jesus quer nos dar um paraíso espiritual, um Éden espiritual. E para isso, o que Ele quer? Cumpra a vontade de Deus, cumpra a minha vontade. Jesus fala no apelo do livro para Luísa, no livro do céu, o apelo para quem vai, né, ler os escritos. Aí uma das coisas que ele fala: Eu apagarei e esquecerei sua vida passada. Vamos começar uma nova vida juntos, mas com a mesma vontade. É o que eu peço, que nós tenhamos a mesma vontade, que você aceite a minha vontade. O pecado é um ato oposto à vontade de Deus. Então é simples. Falando é simples, né? Mas todas as nossas escolhas, tudo que a gente fala sim, para mim ou para Deus, vai ter uma consequência. Então, cumprir a vontade de Deus tem consequências. Né? A gente sabe, tudo na vida que a gente escolher vai ter uma consequência. Mas cumprindo a vontade de Deus, fazendo tudo o que Ele quer, por mais que eu tenha que derramar o meu sangue, é o melhor. É assim que eu vou ser feliz. Essa é a felicidade. Fazer a minha vontade é viver na miséria. É viver triste, é viver com medo, é viver sempre inseguro. É as trevas. É as trevas. É viver em luta, combate com a tentação o tempo todo, cumprindo sempre a vontade de Deus. O inimigo não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então é maravilhoso sempre fazer a vontade de Deus, ficar com Ele, junto com Ele, no colo dele o tempo todo. Não tenho que ter medo de nada, 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 porque Deus está comigo o tempo todo. Essa é a felicidade. Fazer sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Aí Jesus fala, né? O que Ele quer é que a gente retorne ao estado primordial da criação. Nossa alma, nosso corpo foi criado para amar a Deus, para ser um templo, uma casa para Deus, para Ele vir habitar. O desejo dele é que todos nós fôssemos uma habitação para Ele aqui na Terra. Ele criou a Terra, criou o ser humano para amá-lo de volta. Todos nós, todos os seres humanos criados, foram feitos
a imagem e semelhança de Deus para ser uma habitação de Deus. E ele para ser essa habitação digna para ele, tem que fazer isso que Jesus falou. Que o sacrifício trabalhe em ti para te tornares sagrado, sua alma e o seu corpo. Todos, todos, todos. Esse é um desejo de Jesus para todos. Aí eu estava essa semana lembrando. Uma vez eu fui confessar com o padre, assim que eu me converti. Aí ele falou assim que a santidade era para todos. Nossa, para mim isso foi uma descoberta. Meu Deus! Na minha cabeça, santidade, não, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu achava que era uma coisa assim. Era orgulho meu desejar a santidade. Para mim, que assim, o destino de todo mundo aqui da Terra, praticamente todo mundo, ou era o inferno ou era o purgatório. Que santidade você ir direto para o céu, que isso é impossível. Isso é para quem Deus escolhe, assim. Ele vai lá e escolhe aquela alma e não é para todo mundo, não é para quem quer, é para quem ele escolhe, assim. E é só aqueles. E santo é só quem está lá no altar, lá, reconhecido pela igreja, canonizado. Aí que eu fui entender, eu não sabia de nada. Até hoje eu não sei de nada, mas aí eu sabia menos ainda da vida espiritual. Eu fui entender que tem um monte de santo na rua, um monte de santo que a gente não conhece, que a gente não sonha, nem pensa que é santo. Às vezes tem uma pessoa do seu lado, às vezes tem uma pessoa morando com você que é santo e você não sabe. Santo é quem ama a Deus. Santo é quem cumpre a vontade de Deus em tudo. Isso é santidade. E aí, não é só. Todo mundo, todos, ele falou para mim assim: todos nós somos chamados à santidade. Mas eu nunca tinha entendido isso, eu nunca pensei nisso. Aí eu fui, né, falei: então, como, né, como fazer isso? Fui buscando e cheguei no livro do céu, nos escritos da Luísa. E Jesus ensina o caminho para chegar na santidade das santidades. A santidade que Adão tinha antes de cometer o pecado original. De retornar ao estado primordial da criação. Quando a gente começa a ler e ouvir Jesus falar isso nos volumes mais para frente, a gente pensa, nossa, a gente demora a aceitar isso. Como assim? Eu aqui na Terra, eu posso voltar ao estado primordial da criação. Isso é muito lindo, é muito. Nossa, é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Mas aí você vai lendo o livro do céu, vai entendendo, Deus vai te mostrando, é isso mesmo. É um presente que ele quer dar para o homem, o dom de viver na divina vontade de volta. Esse dom foi retirado quando Adão e Eva desobedeceram. Mas ele não disse que não ia devolver esse dom. Ele quer nos dar de novo esse dom. E o livro do céu é o caminho para entender, para aceitar, né? A gente tem que aceitar que ele quer dar esse presente, acreditar. Então vale muito a pena ler tudo, entender tudo, e Jesus vem falar com a gente, ensinar a gente quando a gente está lendo. É maravilhoso. Aí no mesmo, a Santa Faustina fala perto desse trecho aqui, que não há alegria maior que viver no amor de Deus. Aqui ela fala assim, ó. A Santa Faustina fala muito de viver na divina vontade, de fazer a vontade divina, né? Não há alegria maior do que o amor de Deus. Quando a gente renuncia totalmente ao nosso amor próprio, ao nosso orgulho, renuncia totalmente a si e conhece esse amor e nasce, né, esse amor mais puro e perfeito com o nosso sacrifício, com o sacrifício da vontade,
Não há alegria maior. Não tem. Então, não tem nem o que falar. Fazer a vontade de Deus, como as almas do purgatório disseram para ela, é a felicidade. Já aqui na terra, a Santa Faustina fala, já aqui na terra podemos saborear a felicidade dos habitantes do céu pela estreita união com Deus, uma união singular e que nós muitas vezes não compreendemos. Então é viver aqui na terra, só que viver a felicidade do céu. Isso é possível. É possível. É isso. Fazer sempre a vontade de Deus. É claro que nossa alma, ela está sempre fugindo da dor, fugindo do sofrimento. Então, quando a gente fala fazer a vontade de Deus em tudo, aceitar a vontade de Deus em tudo, né? Aí você fala, acha bonito, lê o Diário de Santa Faustina, lê o Livro do Céu, acha lindo, maravilhoso. Aí chega uma situação para você. Deus permite uma situação, uma doença. Aí você fala, ah, não. Ah, não, doença eu não quero, não. Covid, não. Chega um Covid para você. Você aceita? É complicado. Por isso que, assim, Jesus falou. É o sacrifício do sacrifício que eu estou te pedindo. É o sacrifício mais perfeito que eu posso te pedir. É o sacrifício da sua vontade. Se acontecer uma doença, você vai aceitar não, e vai me agradecer. É isso que é fazer a vontade de Deus, aceitar tudo. Confiar nele. Em tudo confiar nele. Em tudo dar graças. Entender que o sofrimento faz parte do processo. Faz parte do processo de desapego de si mesmo, de purificação. É o sofrimento que é a mortificação que vai purificar nossa alma. Temos que copiar a vida para viver desse jeito. A gente tem que seguir o modelo Jesus Cristo e Nossa Senhora. A vida de Jesus foi sofrimento. Quando a gente sofre, a gente está copiando a imagem dele na nossa alma, cravando ali a imagem dele na nossa alma, o sofrimento, a dor que ele escolheu para nos santificar. Foi a dor, né? Que é a consequência, o sofrimento é a consequência do nosso pecado. Ele usou a dor para nos santificar. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.